When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my own. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Thaís Cristine Santa Catarina, tenho 23 anos e sou moradora de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Bom, eu cursei o magistério, ou curso normal, e hoje em dia curso licenciatura em pedagogia pela Uninter de Caxias do Sul. Meu RU é 1717946. Eu já atuo na área da educação no meu município. Eu trabalho numa escola de educação infantil com uma pré-escola A. Só que, porém, hoje eu estou aqui para cumprir minha tarefa de estágio supervisionado referente ao ensino médio. Devido a essa pandemia, devido ao Covid, os estágios não podem ser realizados em escolas físicas. Então, a Uninter, pensando em nós alunos que estão na reta final de seus cursos, disponibilizaram estágios de maneira online, ou seja, a gente planeja um roteiro de aula e a apresentação é feita através de um vídeo e posteriormente é publicado no YouTube para verificação e avaliação dos nossos professores. Então, fica ligadinho aí, que em seguida vem a minha aula sobre o Império Feudal, referente ao meu estágio do ensino médio. Ei, espera aí, só mais um pouquinho. Eu já ia esquecendo de te dizer para prestar atenção na aula, que eu bolei ela de uma maneira bem dinâmica e eu espero que você goste. Eu utilizei um quadro e uma sala de aula para escrever as informações de maneira clara e objetiva no quadro. Então eu segui uma ordem e numerei os fatos e eu espero que você consiga, junto comigo, desenvolver ponto a ponto e esclarecer as suas dúvidas, porque eu tentei fazer de maneira clara e objetiva. Então, continua aí, que já tá vindo o vídeo. Bom dia, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. É um prazer te ter aqui. Nosso tema geral é o Império Feudal. Para que a nossa aula possa iniciar, eu tenho algumas questões para você pensar. E em seguida, iremos juntos descobrir a resposta. Em que século teve origem o Império Feudal? O que era o feudo? Quais as divisões das classes sociais nesse período? Qual o papel dos senhores feudais? Quem eram os servos? Quais as condições de vida nos feudos? Como era a economia nesse período? Quem pertencia ao clero? Quais os tipos de vestimentas usadas neste período? Como houve a crise no Império Feudal? Ficou curioso? Vem que eu te conto mais. O feudalismo teve início por volta do século V. Era uma organização econômica, política, social e cultural baseada nas posses de terras. Também era conhecido como sociedade estamental por ser subdivididas em 3 grandes classes: nobreza, clero e servos. Sobre o clero. Será que você sabe quem fazia parte do clero? Bom, era formada pelo papa, bispos, monges e párocos. Eles ministravam os sacramentos,
como batismo e casamento, e eles cobravam por estes serviços. Como os membros do clero não podiam se casar, não deixavam herdeiros, de modo que o seu patrimônio não era dividido. E isso ajudou a igreja a acumular riquezas a ponto de ser a instituição mais rica do Ocidente. Sobre a nobreza. Eram os nobres, como o nome já diz, reis, duques, marqueses, condes, viscondes e barões. E estes se ligavam uns aos outros por laços de dependência e fidelidade. A principal atividade da nobreza era a guerra. E como os nobres tinham o monopólio das armas, ofereciam proteção e, em troca, exigiam ser sustentados pelos camponeses. A última classe, os servos, ou também chamados de trabalhadores, eram os trabalhadores dependentes e não tinham liberdade de deixar a terra na qual viviam. Por isso eram chamados de servos. Eles realizavam as mais diferentes tarefas, como arar, semear, colher, erguer moradias e realizar concertos, etc. Em relação à economia, eles tinham uma produção autossuficiente. O que significa isso? Eles produziam roupas, alimentos, ferramentas, tudo o que um feudo precisava, eles mesmos produziam. As únicas coisas que eles tinham que ir procurar fora eram o sal e o ferro. Em relação à política, era restrita e monopolizada pelos senhores feudais. Eu trouxe uma imagem para facilitar um pouco para a gente conversar sobre o feudo. Peço que prestem atenção nos números da imagem, que eu vou falar um pouco sobre. O número 1, o manso senhorial, terras onde tudo o que se produzia era do senhor. Número 2, manso servil, terra que os camponeses usavam para sobreviver e cumprir as obrigações para com o senhor. Número 3, terras comunais, florestas e pastagens usadas por todos os habitantes do feudo. Número 4, castelo de pedra. O castelo era ao mesmo tempo moradia e fortaleza. Lá o senhor vivia com a sua família, recebia convidados e estabelecia aliança com seus pares. E era lá também que ele governava sua família, seus servidores e dependentes. Por isso, o castelo é talvez o elemento que melhor expressa a fragmentação do poder político existente no feudalismo. As maneiras para se obter um feudo: através da concessão de um rei ou de um senhor feudal, através do casamento e através das guerras. Sobre o vestuário, eu também trouxe algumas imagens que vão facilitar a nossa conversa. O vestuário feminino. Os vestidos eram compridos e justos ao corpo, com pequenos decotes e bordados a ouro e a pedras preciosas. Os bordados seguiam motivos religiosos, florais e até animais. O calçado das senhoras da nobreza eram sapatos plataforma, de alturas que por vezes atingiam até 30 centímetros. Era tão difícil caminhar que precisavam de ajuda. O vestuário masculino. A moda eram roupas multicoloridas, feitas de tecidos constantes.
O homem possuía um visual mais exuberante do que o da mulher. Usava um manto ou um chale longo e largo, sem mantas e aberto dos lados. Os botões e cintos eram ornamentados com pedrarias. As meias eram longas e por vezes até a cintura. O calçado, os homens da nobreza usavam sapatos bicudos. O clero. O clero usava vestidos escuros e compridos de lã, com capas igualmente escuras e compridas. Alguns andavam descalços e outros calçados com sapatos de couro. Possuíam terços e adereços de sua religião. Cada clero vestia-se de acordo com a sua condição financeira. E, por fim, o povo. Sendo a classe menos favorecida, o vestuário do povo era rudimentar e fabricado em casa. Utilizava túnicas e calças justas ao corpo. Era uma indumentária prática e feita de lã ou linho. Como último ponto da nossa conversa, temos a crise. Com o crescimento populacional, teve-se a necessidade de ampliação de terras, ou seja, mais produção. Os senhores feudais passaram a exigir mais destes empregados, mais tempo de trabalho e menos condições, o que resultou na fuga dos servos, e assim os feudos sem mão de obra passaram a trocar o trabalho pela mão de obra assalariada. Bom, pela aula de hoje seria isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigada. Oi, tô aqui de novo para saber o que você achou da aula. Você gostou? Ficou claro para você o que é o Império Feudal e as principais características desse período? Porque eu tentei simplificar as coisas para fazer uma aula mais dinâmica, subdividida no quadro nos pontos principais, abordando por cima, né? Para que ficasse mais fácil a sua compreensão dessa aula. Eu espero que você tenha gostado. Eu pesquisei muito sobre os materiais que estão desenvolvidos na aula e tive auxílio principalmente da minha mãe, que é professora de história, então eu tive uma baita ajuda para desenvolver um conteúdo legal para poder apresentar aqui para vocês. Se você gostou, deixa seu comentário, deixa um like, que vai me ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Muito obrigada e até a próxima! When the lights are out